Bom dia. Nossa reflexão hoje vai ser em Mateus 8, o leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então você vê o quão grande foi a fé deste homem, que ele disse: Eis que ele veio e disse: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então aqui ele teve fé e Jesus só confirmou. Disse: Quero ser limpo. E ele ficou limpo. Aí nós temos também aqui outra parábola do centurião. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e disse e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha só a fé. Nós vemos aqui a imensa fé que esse centurião teve de dizer: basta tu dar uma palavra. Ele creu que Jesus poderia operar o milagre da onde ele estava. Não seria necessário ele ir no local. Pois também sou um homem sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens, digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Se ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então vimos aqui a fé do centurião, que ele creu que Jesus podia operar o milagre aonde ele estava. Jesus hoje nos chama a crer nesse milagre. Jesus continua operando o milagre. O povo é que está cego, surdo e mudo. E não é diferente da época desse tempo aqui, também acontecia essas mesmas coisas. Aí nós temos um pouco aqui que fala sobre o leproso. O homem leproso, o homem veio a Jesus sozinho. Não havia ninguém com ele. Haverá ocasiões em que não teremos ninguém ao nosso lado, a não ser o Senhor. Basta que chamemos a ele. O homem leproso não esperou pelo determinado momento do culto. Ninguém aplaudiu nem cantou louvores para motivá-lo a buscar seu milagre. Ele mesmo decidiu ir ao altar e adorar Jesus antes de do milagre acontecer. Não adoremos a Deus por causa de um milagre recebido ou desejando mais, mas por quem Ele é. Então nós temos que adorar Jesus não pelos milagres, mas por quem Ele é. Então você vê aqui a fé do leproso, que ele sabia, bastava ele dizer uma palavra, ele seria curado. Aí aqui sobre o centurião. Aquele homem romano provavelmente era o pior dos gentios aos olhos dos judeus. Além disso, para piorar a situação, ele foi pedir por alguém que pertencia a um dos grupos sociais mais desprezados da época, um escravo. Precisamos aprender a orar pelas pessoas desprezadas. É difícil fazer fofoca, guardar rancor ou odiar aqueles por quem oramos com regularidade? O centurião não determinou como a oração deveria ser respondida. Ele não disse a Jesus o que fazer. Em vez disso, simplesmente ele relatou o problema, deixou que o Senhor determinasse a solução. Ele esperou a resposta do Senhor.
Ele contou o problema e esperou a resposta. É assim que temos que ser. Buscar Deus em oração, colocar os nossos problemas diante do Senhor e aguardar a resposta. Porque no tempo de Deus, a resposta virá. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Leia a Bíblia. Medite na Bíblia para o seu conhecimento, fortalecimento espiritual e conhecimento intelectual. Se me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui novamente. Faça uma reflexão desses últimos dias que falta para o nosso 9 dias para o nosso ano encerrar. Que se Deus nos permitir, façamos diferente em 2024. Que Deus nos abençoe.